Olá, tem professor aí? Hoje eu vim te dar dicas que mudam a vida do professor. Não só na escola, a vida financeira dele. Eu vim te falar como economizar xerox. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos no estado de Minas Gerais e já gastei com xerox até o dinheiro do ônibus e fui embora para casa a pé. Bom, eu queria convidar vocês, antes de dar essas dicas, a clicar aqui, ó, no link aqui embaixo, no curso de BNCC, para você aprender tudo sobre a BNCC, principalmente como aplicá-la na prática, na sua sala de aula, como desenvolver aquelas habilidades que estão previstas lá para que o seu aluno realmente aprenda. Lá a gente tem um planner onde você planeja de acordo com o que você aprendeu, aplica na sua sala e imediatamente avalia para ver como deu resultado. A gente também tem um grupo de WhatsApp, onde eu tiro suas dúvidas e você interage com as suas colegas. Bom, vamos lá. Professora que já dá aula há mais tempo, já sofreu com xerox. As escolas, elas têm um limite de xerox. Tem escola que nem oferece xerox para o professor. Tem escola que tem um limite e o limite é pequeno, né? A gente tem um limite de folhas que a gente pode gastar, de cópias que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente não tem o livro didático consumível. Às vezes o nosso livro didático pode se escrever nele, né? E às vezes a gente nem tem o livro didático. Isso às vezes acontece por aqui, comigo já aconteceu várias vezes. Até mesmo esse ano, eu comecei o ano sem ter os livros, aí depois a gente recebe alguns, quando na escola pública acontece isso, outros não, e você fica ali fazendo, né, o que dá para poder atender os seus alunos, para poder fazer atividade para os seus alunos, sem ter esse apoio, né, esse material. Bom, mas mesmo em escolas em que tem o livro didático, em que tem apostila, em que a gente tem a necessidade de trazer atividades para o caderno, né? Atividades para a criança fazer e tal. E aí, muitas vezes o professor gasta do próprio bolso para tirar xerox. Então, vamos pensar em coisas aqui que facilitam a sua vida e que economizam nesse xerox. Primeira dica: dê atividades práticas para sua criança. Muita atividade prática. E essa dica é uma dica que eu daria num vídeo de como fazer sua criança aprender e não esquecer. Essa dica é uma dica que eu daria num vídeo de como consolidar melhor as habilidades da sua criança. Atividade prática. E isso também economiza no xerox. Em vez de passar um conceito, né, uma explicação para a criança e depois um monte de atividades, porque o que acontece? Você pode passar essas coisas no quadro, mas você demora infinitamente. Tem criança que não copia tudo, tem as mesmas que copiam vão demorar, a sua aula não rende, então a gente acaba levando xerox. Em vez de fazer isso, você dá atividade prática. A atividade prática está impressa aqui, está impressa no corpo, na memória dos músculos da criança. Ela fez, ela foi, ela viveu aquilo. Então, é um registro muito mais forte que um xerox. Depois, precisa registrar, não precisa? Precisa, claro que precisa. Segunda dica: use a produção coletiva com as crianças. Então, a gente fez uma dinâmica para perceber, né? Nossa atividade prática seria essa. Fizemos uma dinâmica para perceber que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Nós separamos um monte de palavras, palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, e aí a gente separou, e aí você desafiou as crianças a perceberem, as crianças perceberam que as proparoxítonas são acentuadas, todas. Aí você instigou mais e perguntou, mas será que são só essas aqui que a gente brincou? Ou será que tem mais? E elas procuraram no dicionário, procuraram em outros lugares e descobriram. É acentuada. Em vez de você dar um xerox dizendo palavras, classificação quanto à sílaba tônica. As palavras paroxítonas são assim.
Em vez de você dar isso, valorize a produção coletiva. Então você vai para o quadro e fala com as crianças, olha, então nós descobrimos isso sobre acentuação. Como a gente pode escrever? Então, regra de acentuação, né? Aí você vai ouvir das crianças e escrever de forma resumida. Essa é uma forma, né? Então, faça atividades práticas, valorize a elaboração da criança daquele conteúdo. Em atividades de texto, o que é que você pode fazer em atividades de texto? Trabalhe muito oralmente, faça oficina de leitura. E na hora do exercício, tire xerox apenas do texto. O texto leva tempo demais para a criança copiar. Então, tire xerox apenas do texto. Em vez de dar uma folha deste tamanho, onde tem um texto aqui e um monte de perguntas aqui, tire xerox aqui do texto, vai caber uns 3 numa folha. E depois você passa as perguntas no quadro. Não tem problema a criança copiar um pouquinho. Só as perguntas, ela copia com mais desenvoltura, né? Copia com mais rapidez. Já responde ali no caderno, então vai ficar organizado, vai ficar bonitinho. E você não gasta aqueles espaços de pergunta, o espaço da resposta, que às vezes é um espaço vazio, que a criança podia responder no caderno. Você também pode fazer, se você não quer passar nada no quadro, faz as perguntas e pede as crianças para cortarem em tiras e não deixa o espaço da resposta no xerox. Ela corta uma tira, cola e responde no caderno. Corta uma tira, cola e responde no caderno. Então, isso também economiza no xerox. Pense em deveres para casa. Às vezes a gente dá uma folha de para casa. Pense em deveres que sejam tarefas que ela vai executar, como procurar palavras, pequenas pesquisas, onde ela vai escrever e não nós. Então, você pode dar assim, olha, se você pede, por exemplo, pesquise o que são palavras paroxítonas, né? Aí a criança vai pesquisar e vai trazer para você, mas isso aí, olha, você tirou o xerox da sala inteira numa folha só, ou mesmo você passou no quadro porque é uma ordem muito pequena. Então, essas atividades, essas sugestões, são sugestões para que você economize no xerox. E a gente tem que ter em mente que não é o caderno cheio de folhas, que vai ajudar a sua criança a aprender. As atividades práticas economizam muito nesse xerox e ela vai aprender muito mais. Outra coisa, ilustrações. Às vezes a gente tem assim um textinho, tem uma ilustração gigante, tem alguma atividade. Faça as ilustrações com a criança usando outros materiais. Então, tem o texto, tem um poeminha e a gente gosta daquela coisa toda bonitinha. Faça usando outros materiais. Faz uma dobradura e cola ali, faz uma colagem. Às vezes você vai gastar um pedacinho de papel para cada criança para fazer uma coisa muito mais interessante do que um desenho para colorir. Aqui no canal tem 1 milhão de sugestões de atividade prática, tem muita sugestão de ilustração também, tem aulas que a gente ilustrou, né? Que a gente faz e ilustra o texto com uma dobradura, com um recorte, com um tangram. Então, se você quiser sugestões daquilo que você tem que trabalhar, pode me colocar aqui nos comentários que eu envio para você o link do vídeo aqui no canal, ou às vezes até faço para você um vídeo novo. Tá bom? E eu queria que você me contasse aqui, lá na sua escola o xerox é liberado, tá tudo tranquilo, você usa do seu bolso, você não usa, como é que você faz? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que essas dicas te ajudem, um grande beijo e até a próxima!